Olha, é muito grave e vem dos Estados Unidos. A investigação sobre os atos de terrorismo doméstico que aconteceram em 6 de janeiro, que foi a invasão do Capitólio, que é o Congresso norte-americano, por terroristas armados a mando do Donald Trump, está sendo investigada pelo FBI. E, além disso, muita gente começou a investigar a linha de investigação do FBI para saber em que pé está essa investigação, porque é uma investigação completamente secreta. A gente não sabe em que pé está, a gente sabe como é que os Estados Unidos lidam com terrorismo. Ok. E aí, investigando, chegam em Bolsonaro. Por quê? Porque um dia daquela invasão no Capitólio, teve um encontro. Para quem não sabe, no dia da invasão, o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos, em Washington. Mas um dia antes teve um encontro que se chamaram de reunião de guerra, é assim que a imprensa norte-americana está chamando. E nesse encontro estava o Eduardo Bolsonaro. A história completa, senta aqui, ó, olha, é escandaloso. Acontece o seguinte: houve a invasão do Capitólio, está tendo uma investigação por terrorismo doméstico. Os maiores especialistas em política e em lei nos Estados Unidos dizem que o Donald Trump vai acabar preso. Para piorar, essa investigação do FBI está avançando e já prendeu mais de 300 terroristas domésticos, pessoas envolvidas na invasão do Capitólio, e tem mais vários que estão fugitivos. Ok. Mais de 6 policiais já foram suspensos e presos por ter ajudado naquilo, e tem dezenas ou talvez centenas de investigados, não sabe quantos investigados são. Um dia antes do 6 de janeiro, ou seja, no 5 de janeiro à noite, houve uma reunião chamada lá na imprensa norte-americana de War Reunion, é uma reunião de guerra. Nessa reunião estavam conselheiros do Donald Trump, grandes doadores, bilionários para a campanha do Donald Trump, estavam 2 filhos do Donald Trump, muita gente do governo do Donald Trump, o advogado Trump estava lá, conselheiros, todo mundo. E estava um dos filhos do Bolsonaro, que até então não sabiam quem, mas o Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos. Então, quem não sabia quem, a mídia norte-americana, com certeza, ó, não tenha dúvidas de que quem está investigando no FBI já sabe. O Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos, ele foi lá de última hora, e ele foi lá a convite da esposa do Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro está aqui, da filha do Donald Trump, a Ivanka, está aqui o Eduardo Bolsonaro, a esposa dele, e aqui no meio está a filha do Donald Trump, a Ivanka, com a filha do Eduardo Bolsonaro no colo. Tá aqui, registro, isso foi no dia 5, tá? Nesse mesmo dia, o Eduardo Bolsonaro encontrou com esse senhor aqui, Lindell, ele estava nessa reunião. Esse Lindell, ele está muito conhecido nos Estados Unidos, ele é outro que eu penso alguém que vai ficar uns 30 anos preso no mínimo, é o Lindell. Por quê? Porque o Lindell teve um encontro com o Donald Trump 10 dias depois da invasão do Capitólio. E nesse encontro ele foi fotografado, e as câmeras hoje com tecnologia pegaram no zoom o que ele foi falar no encontro, porque ele estava com folhas na mão. E na folha ele estava pedindo para o Donald Trump dar um golpe, invocar a martial law, que é a lei marcial, que é a lei que dá um golpe. E ele, isso estava no documento dele, nas folhas de anotação dele, dizendo, literalmente ele estava falando, aconselhá-lo a isso e como fazer isso. Ok. O Lindell, ele é um bilionário e tudo mais, ele estava também com o Eduardo Bolsonaro, tá aqui os dois, vou mostrar novamente, tá aqui o Lindell e o Bolsonaro, e aí você fala, o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá? Calma. O Lindell o plano dele era usar milícias, falei já a palavra, milícias, para dar um golpe paramilitar usando a lei marcial. Como seria? Eles causariam um caos no país, e aí o Trump invocaria a lei marcial e as milícias armadas do Donald Trump tentariam pegar o poder. Isso aconteceria no dia 17 a dia 20 de janeiro. Tá, essa era a ideia do Lindell. E o Lindell, 10 dias antes, ele estava lá no dia 5 de janeiro, naquela reunião, uma noite antes da invasão do Capitólio, e estava o Eduardo Bolsonaro. Suspeita-se lá na mídia norte-americana que o Eduardo Bolsonaro foi lá porque a família Bolsonaro tem ligações com milícias no Brasil e está aparelhando todas as polícias do Brasil. A gente sabe, é notório no Brasil que não só polícia, mas Ministério Público, que tem poder de polícia, de investigação, está sendo aparelhado pelo Bolsonaro. Tem até inquérito no STF da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. O Sérgio Moro, quando saiu da Polícia Federal, foi exatamente porque o Bolsonaro estava interferindo demais, e aí nem o Moro aguentou. No Ministério Público, o Bolsonaro mudou a procuradora que está investigando o caso das rachadinhas. A investigação já acabou, mas a procuradora do caso agora é uma que é ligada ao Bolsonaro, tem foto dela com a camisa do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro, ele interfere em tudo e ele tem contato com as milícias. E aí, é por isso que o Eduardo Bolsonaro estaria lá. Você está falando, caramba, Thiago,
E aí, Vera, é exatamente isso, é a suspeita de todo mundo. E o Eduardo Bolsonaro estava lá com um rapaz chamado Daniel Beck. Aí você vai falar, quem é Daniel Beck, Thiago? O Daniel Beck tem uma empresa no Brasil, uma empresa chamada, aí você vai falar, caramba, Combat Armor, dá pra ver aqui o nome da empresa? Tem site dessa empresa no Brasil. Combat Armor Defense, tem até site no Brasil, combatarmordefense.com, o site está até em português. Essa empresa parece, eu não consegui pesquisar, quem for jornalista, eu conhecer, marque no vídeo, parece que eles têm contrato com a Polícia Federal, esses são carros da Polícia Rodoviária Federal. E essa empresa faz, entre outras coisas, carros blindados e carros para exércitos, olha só. Carros à prova de bala, todo tipo de coisa, inclusive carros que tem aquele buraco para colocar uma arma dentro, para o blindado, para contra-atacar, tudo isso. E ele estava lá. E aí, nas investigações da mídia norte-americana, tem um jornalista chamado Seth Abramson. Ele fez uma publicação muito grande no blog dele. Ele é um dos autores de livros investigativos que são best-sellers no New York Times. Inclusive estava em 8º lugar o livro dele. Ele é entre os mais vendidos lá do New York Times. Ele também aparece sempre na CNN e na BBC, ele tá sempre lá, até esqueci a palavra, a pessoa que vai toda semana no programa de TV para comentar política. É ele, e aí, imaginem, 2 dos maiores canais dos Estados Unidos, e ele, entre outras coisas, ele revelou, olha, é muito difícil que alguém que tem uma empresa no Brasil, alguém que é muito embaixo no Partido Republicano, alguém do baixo clero do Partido Republicano, estivesse numa reunião em que estão todos os caciques do partido, a não ser que ele esteja lá a convite de alguém. Agora você liga isso tudo ao fato de que o Bolsonaro usou milhares de robôs, não o Bolsonaro, o bolsonarismo usou milhares de robôs para espalhar fake news de que a eleição foi fraudada. Mais do que isso, o Steve Bannon também, ele admitiu que ele estava espalhando que a eleição foi fraudada e que ele disse que não é fake news, a gente sabe que é, mas que ele estava espalhando nas redes dele que a eleição foi fraudada e que ele estava fazendo uma grande campanha por isso. O Steve Bannon, que é amigo do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, tá tudo entrelaçado. E aí, quando começa a ver, tá o Eduardo Bolsonaro com o rapaz que tem uma empresa de armas, uma empresa de armas e blindados lá nos Estados Unidos, e os norte-americanos começaram a ver, peraí, mas quem é Eduardo Bolsonaro? E aí começa a mídia a ver quem é Eduardo Bolsonaro. Pô, ele é filho do Jair. E aí já falo, já seria normal que quando o filho de um presidente do Brasil vai assim para os Estados Unidos, o Departamento de Justiça ficaria assim, peraí, tem alguma coisa estranha. Por que o filho de um presidente que é aliado do presidente tá vindo fazer encontros fora da agenda? Porque o Eduardo Bolsonaro falou que estava de férias, mas não, claramente não estava. É por isso que muitos desses que eu tô falando o nome negaram que estavam lá. E aí depois foi provado que estavam. É só pra você ver como a coisa é feia, tá muito feia lá. Aí você fala, caramba, e quem é Eduardo Bolsonaro? Filho do Jair Bolsonaro. Caramba, o irmão dele, Flávio, tem negócio com as milícias. As milícias que fazem o que lá no Rio de Janeiro? Matam adversários políticos do Bolsonaro, de acordo com a mídia norte-americana, porque eles começam a falar, pô, peraí, porque o Flávio Bolsonaro, e isso saiu lá no blog desse jornalista, está começando a sair na mídia norte-americana já, eu já até falei aqui, o New York Times está mostrando os crimes do Bolsonaro, tudo mais. O quê? Que eles têm ligação com a milícia escritório do crime que matou a Marielle Franco, que era uma adversária deles. É isso. E quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, embaixo do vídeo, botão seja membro, ou faz um pix e vamos continuar indo pra cima deles. Falou!